Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa e estamos aqui para mais um episódio, pois é, esta semana que foi cheia e foi em cheio para o podcast, pois é, esta terça-feira estive até às tantas a preparar tudo para o International Podcast Day, isto porque, então, dia internacional do podcast, dia 30 de setembro, estava eu 6 da manhã aqui no meu quarto a transmitir para a Califórnia, desde as 6 até às 7 da manhã, a participar no International Podcast Day. Mas as festividades não ficaram por aí. Vocês sabem que eu sou fundador da plataforma Podcast Portugal, a plataforma, a casa dos podcasts, e lá com toda a malta que faz parte. Portanto, foi um dia fantástico. Como diria o Donald Trump, it was huge, já que estamos aqui a falar sobre ele mesmo. É assim que vai ser. E, portanto, falámos e estivemos em conversas. Eu participei em 3 episódios, um episódio referente ao desporto, onde estive a representar o camisola amarela, apesar de também ter o do ténis, mas do ténis estava lá o Gui. Eu estava então nesse do ciclismo e participei em 2 da sociedade, onde aí sim estava a representar o podcast Conversa. Portanto, conheçam lá outros podcasts, tudo malta porreira, tudo gente boa, portanto vale a pena passarem por lá. E também estive à noite no carrossel, para fechar. O carrossel começou às 9 da noite. É um carrossel que vocês podem ver no YouTube ou no Spotify, Apple Podcasts, da plataforma Podcast Portugal. Basta apenas procurarem plataforma Podcast Portugal e encontram. É o podcast da plataforma, foi assim designado. Ou podem também ver e seguir na rede social Facebook da plataforma. Está lá tudo e, portanto, vocês podem ver esse carrossel, onde eu fechei, falando, obviamente, dos meus 3 podcasts, mas dando um cunho mais, enquanto fundador da plataforma Podcast Portugal, fazer um balanço do dia. Portanto, quero agradecer imenso a vocês por todo o apoio dado. Quero também agradecer a vocês o apoio dado no Instagram, pois é, tenho estado a colocar conteúdo no Instagram e também no Twitter e, obviamente, no Facebook, as 3 redes sociais do vosso podcast Conversa. Se não segues, vai lá, estás a perder conteúdo bom. E as stories, obviamente, que vou fazendo também são um tanto interessantes de se ver, de se analisar. E nas stories pedi que vocês participassem neste episódio, ou seja, que vocês lançassem perguntas que quisessem ver respondidas neste episódio. E eu trago-vos aqui 1, 2, 3, 4 páginas de matéria que eu fiz sobre o debate. Portanto, aqui vários tópicos, ponto a ponto nos 6 tópicos que foram este debate, este primeiro debate que tivemos. E, portanto, este é um dos tópicos que, obviamente, vamos tocar. Vamos percorrer o debate todo e, obviamente, as vossas questões, obviamente. Senão, não valia a pena estar a pedir, senão as iria responder. Curioso da coisa, tivemos Donald Trump esta semana a ficar com Covid-19 e vou explicar um bocadinho mais lá para a frente o quanto ele pode ser beneficiado disto. Já lá vamos. Antes disso, enfim, parece que também deu raia no Twitter uma jornalista do Expresso, cronista do Expresso, uma Carme Afonso, que, enfim, pegou no manifesto anti-Dantas, escrito pelo Almada de Negreiros, portanto, aquele do Morra Dantas, Morra Pim, não é? Em que ela fez uma adaptação que é Morra Trump, Morra Pim. Portanto, enfim, é um pouco triste quando vemos jornalistas da nossa praça e, sobretudo, do jornal Expresso, que é liberdade de pensar e tão conceituado, e Expresso da meia-noite e tudo mais, e querem ter os melhores e os melhores, e depois têm tiradas desta por, enfim, burrice plena, por cegueira política plena, e, portanto, enfim, é o que temos. E já para não dizer de que enviei press release para todos os jornais, rádios e televisões em Portugal, e quantos é que fizeram artigos, quanto é que publicaram press release sobre o Dia Internacional do Podcast? 0. Mas é engraçado que todos disseram que era o Dia Internacional do Podcast e falaram dos seus próprios podcasts. Brutal. Portanto, de falarem de que Portugal concorre pela 3ª vez consecutiva e marca presença no International Podcast Day, isso não interessa falar. Portanto, enfim, é a tristeza dos mídias que nós temos. E com este desabafo e nota inicial, vou passar aqui para as vossas questões. O Tiago Amaral pergunta: acho que a prestação do moderador, ele coloca aqui moderador entre aspas, também merece comentário. Aquilo não é nada. O moderador foi o Chris Wallace, da Fox News, portanto a Fox News que é sempre indigitada como a televisão do Trump, a televisão que é mais benéfica a Trump. Não vimos que assim o fosse, porque o Chris Wallace, na minha opinião, fez perguntas difíceis aos dois e colocou algum
de leve, mas colocou o dedo na ferida nos dois. Ele também já tinha feito o debate do Trump e a Hillary Clinton há 4 anos atrás, em 2016. Portanto, é alguém que está habituado a isto. Todavia, não é um moderador. Aquilo para mim não é nada. Eu pus aqui notas pessoais no meio disto tudo, porque lá está, também fiz notas em relação aos moderadores, ao moderador, porque como sabia que vocês tinham colocado essa questão, também eu próprio quis e tenho aqui, que é o Trump faz pressão e é quem dita os temas. Portanto, o moderador nada faz. O moderador não vai não aprofunda as questões, é do estilo, pronto, vamos agora para o outro. Ou seja, ele está mais preocupado em cumprir calendário, portanto, do estilo, ok, temos 1h30 para debater, é 1h30, ponto final, não há mais do que isso, do que fazer puxar o melhor dos candidatos, portanto, que os candidatos fossem. E fazendo já aqui um balanço geral, não acho que este debate tenha sido elucidatório para o que é que seja. Eu vou ser sincero, eu vi o debate e eu só fazia caretas, porque não se conseguia perceber o que é que eles diziam, do ponto de vista de, ok, mas onde é que está a querer chegar com essa história? Não é? Portanto, de parte a parte, não há aqui, já vou responder aqui ao Guilherme, pergunta quem ganhou o debate, mas é do estilo, ficámos em águas de bacalhau, e portanto, cada um fica na sua e nada mais a dizer em relação a isso. Vamos então agora aqui para o Miguel Silva, que pergunta o que achou da tática de Biden de ignorar Trump e falar diretamente com os americanos. Portanto, tivemos o Biden fazer uma coisa que é olhar diretamente, ele sabia qual é que era a câmara, portanto, olhar para aquela câmara sempre e nunca olhava diretamente para Donald Trump. Já Trump olhava diretamente. O que é que... Isto tem duas interpretações e aqui depende muito das escolas cada um tínhamos. Ou seja, para mim, eu sou de uma escola muito mais agressiva, ou seja, para mim o debate é para ser feito olhos nos olhos. Todavia, com Trump, se calhar foi a melhor opção. Porquê? Explico já. Por um lado, Donald Trump olhava olhos nos olhos a Joe Biden. Não sei, do intimidar. Intimidou bastante. Mas Joe Biden percebeu que era uma causa perdida. Então é do estilo virar para a câmara e disse 2 vezes que era vote, vote, vote. Não é? Portanto, dialogar diretamente com os americanos. E ele distanciou-se claramente ali do Trump e não quis saber dele para nada durante o debate. Enfim, é o que é o que temos e, portanto, mais do que isso não vale a pena pensarmos. Acho que é uma boa estratégia, porque lá está, quando se está num discurso em que nada é possível, nada se consegue, enfim, acho que morre um pouco por aí o debate. Depois o Guilherme Bica lança aqui 2 questões. A primeira, o que dizes dos insultos de Biden a Trump? Refiro-me ao palhaço e foste o pior presidente. Isto de facto não estava à espera do Joe Biden. Eu já disse isto a alguns amigos meus, que é, se fosse com o Bernie Sanders, eu acredito que o estúdio tinha puxado fogo. Porque, enfim, nós vimos o Bernie Sanders, mesmo em debates com os democratas, a puxar fogo e dizer, não, agora vamos a debater isto, e não sei o que, isto é que é importante, etc, etc. Eu acho que se aquilo fosse um heads up entre Bernie Sanders e Donald Trump, a coisa seria muito mais engraçada do ponto de vista do show-off. A política americana já é a política do show-off, mas acho que isto ainda seria muito mais. Portanto, não é uma atitude presenciável. Acho que Biden aqui perde no lado dos moderados, mas ganha no lado dos radicais. E aqui vamos falar muito de moderados e radicais durante esta análise. Outra vez o Guilherme Bica, que pergunta quem ganhou. Se faz favor, não respondas quem perdeu. Estou a perguntar quem ganhou. E eu vou-te dizer quem ganhou. Quem ganhou foi Trump. E já vou explicar mais à frente, dar aqui só apenas uma luz, que foi quem conseguiu explanar melhor a sua ideia, com fake news ou não fake news, não interessa, mas foi quem eu consegui dizer, ok, isto é aquilo que ele quer fazer isto. O Biden fica ali, eu já vos dou aqui uma nota de uma frase que ele deixou, que me arrepiei, porque não estava à espera que ele tivesse isto. Se isto fosse esta frase que vou ler, se fosse dita por Donald Trump, passava e eu estava tranquilo da vida, não diria nada em relação a isto. Agora, vindo do Biden, não estava à espera. Portanto, Trump ganhou porque foi quem conseguiu explanar as suas ideias e, mais do que isso, influenciar e condicionar o seu adversário, e inclusive o moderador. E é engraçado como Trump publica uma foto, e por isso é que eu gostava de falar há pouco da questão da Fox News ser a estação de televisão supostamente mais afeta e mais benéfica para Trump. Ele coloca uma imagem dele, um versus no meio, e depois a dividir o espaço
Joe Biden e o Chris Wallace. Portanto, foi do estilo, eu debati contra estes dois. Portanto, para vocês terem aqui a noção das coisas. E por último, o Bruno Mendes que pergunta, Trump fez do debate o que queria, o que achas que Biden fez... fez o que queria, ou achas que o Biden é que o fez cair no ataque pessoal? Foi ataque pessoal de parte a parte. Portanto, neste debate não podemos dizer que há santos e pecadores, os dois pecaram, portanto as coisas passam muito por aí. Portanto, vale a pena olhar para o debate, vermos como é que tudo isto se processou. Mas acho que os dois estiveram muito mal, do ponto de vista dos ataques pessoais, porque isto foi uma bola de neve, tocato lá, e portanto Biden mais atacar pessoalmente o Trump a atacar pessoalmente o Biden, mas também a família do Biden. Portanto, não foi nada bonito de se ver, não é? Portanto, tivemos inclusive aquelas declarações do Monjardim, não é? Que disse que, enfim... o debate tinha sido uma merda, não é? E ele pediu desculpa pelos 8 anos que ele estava na SIC e ter usado aquela expressão, mas foi o que ele disse. E eu concordo, acho que, honestamente, é o pior debate que nós já tivemos nos últimos tempos. Não me recordo, eu pessoalmente, que já sigo a política há imenso tempo, não me lembro de ver um debate tão mau a nível de qualidade. Mas pronto, é o que temos e, portanto, é isso que ficamos, é isso que vamos ter que analisar. Vocês estarão a ver aqui, no caso do YouTube, que tenho este livro aqui em exposição. Pois é. Então, o Método no Caos é um livro que foi escrito pelo professor Tiago Moreira de Sá e a professora Diana Soler, os dois da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Um livro publicado pela Dom Quixote, pela Leia, o grupo Dom Quixote, e portanto, ou melhor, Dom Quixote, grupo da Leia, assim é que é. E portanto, é um livro muito bom para percebermos a cabeça de Donald Trump. É um livro mediano do ponto de vista de tamanho, muito simples, muito conciso naquilo que é, vai ao fundo da questão, portanto não é daqueles livros que nos deixa no éter. O professor Tiago Moreira de Sá, inclusive, esteve a comentar na TV24 o debate, e como sempre fez uma belíssima prestação, obviamente aqui a minha vénia, e também o meu desejo de que ele volte ao podcast, porque nós debatemos isto. Portanto, eu nos Insta Stories deixei-vos um debate, um episódio que eu tinha feito com o Alexandre Martins do Jornal Público, isto porque ele esteve lá na altura quando foi a eleição de Trump, em que falámos sobre um ano de eleição do Trump, e quando foi o segundo ano de Donald Trump, gravei então com a Diana Soler e com o professor Tiago Moreira de Sá, a propósito justamente deste livro, que foi inclusive sorteado. Portanto, é por aí. Já agora, daqui a uns tempos, lanço um giveaway para vocês também. Um sorteio. Sim? Pode ser? Então vamos lá. Aqui para a análise já vão cerca de 12, 13 minutos disto. Portanto, começámos a primeira questão com a indigitação para o Supremo Tribunal Supremo, Supreme Court, isto por causa da morte da última júri, que o podcast fez aqui em menção, em que Biden diz que devíamos esperar para depois das eleições, e portanto só nomear um novo juiz ou juíza em fevereiro. Já Trump diz, não, eu estou eleito por 4 anos, não estou eleito por 3 anos. E portanto a Constituição permite-me. E portanto, I'm not elected for 3, but for 4 years. Portanto, esta é a declaração de Trump. E agora, portanto, Trump lança aqui ataques, começa aqui os raios de ataques a Biden, colocando como socialista, que é far left, portanto a esquerda radical do próprio partido. E ele diz, bom, mas é a tua opinião e a opinião do teu partido. E é engraçado que o Biden diz isto. I'm the Democratic Party right now. Eu não estava à espera que Joe Biden dissesse, agora quem é o Partido Democrata sou eu. Acho que isto é um pouco... é mau alguém dizer eu sou o partido. No sentido, sobretudo, quando nós temos aquilo que são nomeações. Ou seja, Joe Biden e Donald Trump não são líderes dos partidos. Eles são nomeados, são as referências que o partido indigitou, não é? em eleições internas para concorrer pelo seu partido. Portanto, ele não é o partido. Por isso, é a mesma coisa que alguém que seja cabeça de lista a Lisboa diga eu sou o PS, eu sou o PSD, eu sou o CDS, sou o Bloco, eu sou o que quer que seja. Portanto, a pessoa que concorre a Lisboa, concorre ao Porto ou a Setúbal, não é o partido. Representa o partido, mas não é o partido. Não é? Portanto, esta ideia aqui é um tanto
é um tanto estranha, para ser honesto. Portanto, isto é questão do debate, é estéril para mim, porque lá está, sou da opinião de que se a Constituição permite, assim o deve fazer, mas é engraçado como o próprio Joe Biden refugie-se na Constituição mais à frente, quando for o tópico da violência policial e do Black Lives Matter, e do racismo e tudo mais, que já lá vamos, porque a Constituição nos Estados Unidos da América é muito curiosa e, portanto, também não podemos ler. As Constituições não devem ser lidas, sobretudo os seus prólogos não podem ser lidas branco e preto, ou seja, não é para ser uma coisa literal, não é para ser feita by the book. Depois entramos naquilo, isto deu uma volta tremenda, que isto vamos parar ao healthcare, portanto, enfim, de nomeação de uma juíza passamos para healthcare, portanto, Donald Trump, enfim, mete isto tudo aqui em rodando, o próprio moderador vai atrás, mas os dois ficam confortáveis com isto. Portanto, aquilo que eles pretendem fazer, o Donald Trump quer baixar os preços dos medicamentos a 80% a 90%. Ele diz que vai ficar tão barato quanto a água. Portanto, isto é surreal. Já o próprio Biden, estou aqui a ler as minhas notas, pretende que os pobres tenham a opção gratuita, portanto, o Sistema Nacional para os pobres. Ou o que é que o Trump diz? Bernie Sanders, far left. Não é? Portanto, isto a nível de eleitorado não cola. E o que é que eu senti neste debate é que Trump encosta muito o Biden ao canto esquerdo, portanto, ao canto mais extremado da esquerda. O Trump está ali a dar socos, sempre naquela direção, e a colocá-lo de lá, e a questão é que o Biden fica preso lá. Ele fica muitas vezes preso à extrema-esquerda, ao ponto de que o Trump goza com ele porque diz, pois, tu não podes falar de lei e ordem porque vais perder os teus eleitorados de extrema-esquerda. E é um tanto verdade. Portanto, Biden, para mim, é aquele que está mais atado do ponto de vista de liberdade política, liberdade de condicionar as coisas, é aquele que está menos preparado, menos bem conseguido nesse tópico. Mas pronto, é o que é. É aquilo que se toca depois acaba por ser o tema seguinte, que é o da pandemia, mas ainda neste tópico do healthcare, portanto, Plano Nacional de Saúde, o sistema de saúde, aí o que nós temos é que o Biden começa já a dizer que o Trump não tem nenhum plano. E depois começa aqui a linguagem de vota, 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 para tirarmos de lá, para mudarmos as políticas, para que não seja mais do mesmo, para que não seja esta questão toda do abandono da saúde. Portanto, e depois a questão da máscara, e que a máscara podia ter prevenido metade das mortes, etc, etc. Portanto, este aqui é o tópico. Entramos então no segundo tema, que é a pandemia. E na pandemia, os tópicos aqui é curioso, eu tirei aqui duas frases, duas situações aqui interessantes, que é duas situações do Biden, que é "It is what it is because you are who you are". Portanto, aqui a ideia de que nós estamos na situação em que estamos aqui nos Estados Unidos da América porque o Trump é o que é. Da mesma forma que ele depois faz aqui um elogio ao Xi Jinping, que eu não percebo, honestamente, porque não é a conduta do Biden. Um dos pontos em que Biden e Trump se juntam é no facto de assumirem que o inimigo neste momento é a China, não é, exatamente, é a China, não é a Rússia, apesar de Biden não ir tentar a bola com a China, mas não ir tentar a bola com a Rússia, mas a China então é mesmo carta fora do baralho, e diz que she was good. E volta a dizer que o Trump não teve plano. Mas depois é engraçado que nós colocamos o Trump sempre numa linguagem que ele está no bolso do Putin, não é? E está também nas próprias saias da China. Inclusive, o próprio Biden relembra que Donald Trump, no início da pandemia, disse que tínhamos que fazer todos uma vénia à China pelo controle que fez, etc, etc. Quando depois volta a dizer que não, que a culpa é da China e que a China e a Rússia não lhes dão os números. Portanto, não se pode confiar naquilo que são os números. Depois saca também a carta de que falou com muitos governadores democratas e que os governadores democratas lhe agradecem o bom trabalho que Trump fez. Portanto, as coisas são assim, e que fez os ventiladores, produziu máscaras e que vão ter vacina dali a poucas semanas. Portanto, nós já ouvimos o Donald Trump falar-nos de que vamos ter vacina dali a pouco tempo, já quase há um mês, 2, não tardará muito. Portanto, ele vai querer empurrar isto com a barriga
o mais para a frente possível, perto do dia da eleição, sendo que isto também do dia da eleição vai ser muito complicado por um tópico que já lá vamos a seguir, que é o penúltimo. Exatamente, é o último tópico, que é as eleições serem justas. E portanto, o Biden diz que devia ter sido gasto o dinheiro em tudo quanto fosse possível, portanto não olhar a meios para tudo isto. Enfim, e o Trump deixa-nos aqui a promessa de que os militares estão apostos, a logística militar está pronta para distribuir a vacina já no próximo dia 1 de novembro. Portanto, daqui a menos de um mês, supostamente teria. O Biden, por si, não acredita nesta vacina, portanto, ele não acredita que isto seja possível. Volta aqui a lembrar, aqui dá uma boa socada, que é a questão de que dizia-se, eu próprio também disse aqui neste podcast na altura, quando estava a comentar as questões do que Trump dizia que com o calor, portanto, a partir de maio, o vírus poderia ir embora. Muitos no início esperávamos que isso fosse verdade, porque lá está, eram as informações que nós tínhamos na altura, portanto, se nós olharmos para trás daquilo que foi dito, nenhum de nós está ileso de crítica, portanto, toda a gente achava que sabia tudo, toda a gente achava que seria possível, enfim, temos o que temos agora, portanto, relembrou esta parte do calor e também da injeção de lexívia, sendo que o Donald Trump diz que na altura ele estava a ser sarcástico. Aquilo que na altura o Trump disse, e houve aqui muitas má traduções por parte dos jornalistas, é que ele queria algo que se assemelhasse a uma lexívia que fosse possível de injetar na veia e que permitisse uma desinfecção interna. Portanto, ele não disse diretamente para o pessoal injetar a lexívia, mas sim que algo funcionasse assim dessa forma. E as pessoas leram aquilo na literal, da mesma forma que Gorbachev não disse que tinha que acabar o muro de Berlim, mas as pessoas interpretaram aquilo mal e, portanto, foi assim. Foi assim que a coisa aconteceu. Depois dá aqui o caso da Pensilvânia. A Pensilvânia foi um estado que aderiu ao shutdown, portanto, desativou tudo e agora estão na miséria, não é? Portanto, aqui o tópico leva-nos para isto. Portanto, aqui no tópico fazendo aqui rondas, do ponto de vista da primeira ronda, acho que há um empate, portanto, cada um tem o seu argumento e, portanto, cada argumento é válido, apesar do ponto de vista da Constituição, Donald Trump está salvaguardado, está resguardado nisto, porque, ao contrário do nosso presidente português, Trump não perde poderes próximo das eleições, portanto, tem os poderes que tem, não há nada quanto a isso. Aqui no tópico do Covid, o Biden perdeu uma grande oportunidade de matar, por assim dizer, o Trump. Portanto, não foi duro o suficiente, perdeu-se nas linhas de raciocínio, ficava parado, ficava estático, ria-se. Enfim, não foi algo que fosse convincente. Portanto, aqui temos agora também uma estatística que diz quem é que os americanos convidariam para casa. Biden. Com quem é que eles queriam ter uma refeição? Biden. Mas quem é que eles votariam para dirigir a economia americana? Trump. Portanto, aqui o eleitorado americano olha muito para a economia, portanto, os números é que importam. Portanto, nisto aqui, Donald Trump leva uma grande vantagem. Isto tudo, o Trump começou a levar isto tudo para a economia, que era o terceiro ponto, e aqui vamos entrar no terceiro ponto, que é a economia, onde Donald Trump ganha de longe. Aqui começa um ataque pessoal de Biden, ao falar dos impostos que o Trump não pagou. Trump diz que 2016 e 2017 pagou milhões de dólares e saca aqui o tópico de ter criado 10 milhões de postos de trabalho desde março. Do desemprego estava antes nos 15%, está agora nos 7%. Portanto, temos esta parte. Temos o próprio... Temos o Biden que vem-nos aqui com propostas para ter mais 7 milhões de empregos e aumentar os impostos sobre as empresas de 21% para 28%. Ao que Trump diz que isso vai fazer com que as empresas se vão embora, que as empresas não vão aguentar, etc. Isto depois começa também a descambar quando o Trump fala do filho de Joe Biden, que fez negócios na China, fez negócios na Ucrânia, em Moscovo, portanto, que tudo isto gira em torno de uma coisa, que o Biden não fazia nada até aos 47 anos e depois
enfim, fez a fortuna. Portanto, ele usa mesmo esta própria expressão que é he made fortune. Portanto, aqui no tópico da economia é inegável que o Trump fez o bom trabalho. Os números estão lá, quer dizer, não conseguimos falsificar os números neste ponto. Todavia, Biden dá-nos aqui a ideia de que ele, Biden e o Obama, Barack Obama, deixaram uma economia galopante, uma booming economy, para que o Trump conseguisse pegar nela e despoltar ainda mais. E lá está, o Trump agarra-se a recordes e a índices de recordes e tudo mais, e é isso que lhe vai valer a possível eleição. Eu acredito na eleição de Donald Trump, e já vou explicar mais à frente o porquê. Depois passamos para aquilo que é a parte da violência racial e policial, em que o Joe Biden vem-nos aqui que tem que se respeitar a igualdade, a liberdade e a Constituição. E aqui é o ponto onde eu vou entrar, e já tinha falado isto quando falei na altura no episódio referente ao facto das vandalizações que tivemos das estátuas, portanto, quando foi essa parte toda do Black Lives Matter, em que eu os falava de que a Constituição dos Estados Unidos da América dizia que todos os homens eram livres e iguais. A questão é, os homens na altura eram os brancos, os negros também eram homens, mas não eram referenciados como tal. Portanto, aqui este tópico, cuidado, a Constituição às vezes não é muito boa de se falar, porque é uma Constituição que está envelhecida, ela já desde o século XVIII, finais do século XVIII, portanto, cuidado nessa parte. Depois aqui o Biden traz a ideia de que falou com os generais do Donald Trump e que o Donald Trump gostava de ver os protestos e que achava que estes protestos iriam servir para a sua causa. E é verdade, isto foi aquilo que eu já vos tinha dito também nesse episódio do Black Lives Matter, em que nós depois chegamos a um ponto, os moderados, em que começamos a ficar tão fartos de toda esta parte que votamos em quem nos dá segurança. E nós chegamos a um ponto da nossa vida que nos colocam a questão de queres a liberdade ou queres a segurança? E nós muitas vezes abdicamos da nossa liberdade para termos segurança, para termos conforto nas coisas. Apesar disso, às vezes nos pode levar a uma ditadura. Benjamin Franklin, já que estamos aqui a falar de história dos Estados Unidos da América, dizia que quem opta por liberdade em vez da segurança não devia ter direito a nenhum dos dois. Portanto, as coisas são como são, e é interessante de vermos aqui como toda esta história dos Estados Unidos da América anda em loop, não é? Portanto, as coisas são assim. Já aqui a questão do Trump. O Trump vem dizer que de todos os candidatos republicanos, ele é quem está melhor cotado junto à comunidade negra. Portanto, nunca nenhum republicano esteve assim, e isso é verdade. Portanto, aqui de algumas coisas que eu não passei aqui muito tempo a fazer fact-checking, como é óbvio, mas isto são dados que eu já tinha visto também de sondagens, e de facto assim é que é verdade. E ele vem sempre aqui com o discurso de law and order, não é? Portanto, lei e ordem, em que o Donald Trump pergunta diretamente a Biden se ele quer a lei e ordem, ou se ele quer estes protestos permanentemente, e lá está, diz que tu não podes dizer nada porque estás preso pela tua facção de extrema esquerda e que não te permitem dizer o contrário, porque senão eles vão-se embora. E a verdade é que, se vocês recordarem do episódio que eu fiz a propósito do dilema das redes sociais, já nesse episódio eu falava-vos da questão da bipolarização, em que estamos cada vez mais extremados, em que procuramos cada vez mais a pureza, não é? Pureza das coisas, quem tem mais pureza das ideias. E estamos nesta bipolarização de ver quem é mais radical no que quer que seja. O Trump vem-nos dizer também que o problema destes riots, destes distúrbios todos, não é um problema da extrema-direita, é um problema da extrema-esquerda. O professor Tiago Moreira de Sá estava a comentar o debate, disse não, isso não corresponde à verdade, porque existem mais crimes, mais violência por parte de grupos de extrema-direita. Obviamente que isso assim é a verdade. Portanto, esta parte aqui está. Depois, obviamente, que é a questão toda dos subúrbios, de que Trump não quer que tudo se passe para os subúrbios. O Biden vai dizer, mas eu cresci nos subúrbios, sei o que isso é, e portanto, para ele,
o Chris Wallace, portanto, o moderador, pergunta-lhe, então, mas o que é que tu defendes? O que é que tu achas que deve ser feito nesta parte? O que ele responde é que os polícias têm que conhecer melhor a comunidade, tem que haver um mais afeto e tudo mais. Portanto, aquela ideia de, enfim, todos amigos, somos todos os maiores e estamos todos felizes da vida, não corresponde, não é possível de encaixar aqui nesta parte. É a minha opinião, é aquilo que eu vejo, não vejo que isto seja possível de outra forma de termos... vamos lá ver, eu não acho que isto seja... Não, é um tanto utópico, ok? Esta questão toda de os polícias estarem basicamente a ter piqueniques todo o dia, toda a hora, com a comunidade. Para mim isso não acho que isso seja possível, nem acho que isso seja viável de acontecer. Porque lá está... se há indisciplina, a disciplina deve ser repreendida, ponto final. Não se deve ser permitido abusos, obviamente. E, portanto, este aqui é o tópico. E lá está, o Trump refugia-se muito nos militares, nos Marshall, nas próprias polícias dos departamentos, e, portanto, é isto. No caso do Trump, do caso do Biden, carrega neste tópico de que os riots e o caos favorecem a causa de Donald Trump. Favorece, lá está, porque faz com que os moderados sejam vencidos pelo cansaço e queiram outra proposta, queiram manter alguém que lhes dá segurança e que está pronto a intervir, não importa o quê. Já o caso de Biden, diz que é preciso haver um consenso nacional, que as pessoas falem umas com as outras. Enfim, é o que é. Depois é o tópico do currículo de cada um, e portanto já vos falei aqui desta questão toda do que é que cada um fez, enfim, é um tanto estranho, porque depois no meio deste currículo passa-se para a questão ambiental. Não consegui perceber muito bem como é que o moderador faz a ligação daquilo que é o plano curricular de uns para a agenda ambiental, em que o Trump diz que o grande problema está nas florestas, em que temos florestas que estão cheias de árvores. Portanto, dá-nos a ideia de que existem muitas árvores nas florestas. Top. E portanto, que diz que existem muitas árvores mortas, que existem muitas folhas, e ele diz, se tu deixares cair um cigarro, vai tudo. Enfim, felizmente no nosso governo português temos todas as campanhas para incentivar que não se façam queimadas, que não se lancem foguetes, que não se fume nas florestas, né? Portanto, de facto há aqui uma parte. E ele toca muito neste tópico de que quer limpar as florestas e que tem que haver uma maior presença nas florestas e que haja uma maior vigia nestes tópicos. E que ele deseja ter água e ar imaculados. Como é que o quer? Não nos explica. O próprio Biden também não se agarra àquilo que é o acordo que eles têm dentro do próprio partido, que é o Green Plan. Portanto, ele diz que não, ele não apoia. Portanto, o moderador, o Chris Wallace, pergunta se ele apoia o Green Plan. Ele diz, não, I support the Biden's plan. Então, e como é que é esse plano? Logo verão. Portanto, dá aqui uma ideia... Entendem? Portanto, é do estilo, não quero isso. Tenho uma ideia minha. Então, qual é que é a tua ideia? Pá, depois logo se vê. Não foi capaz de explorar todas as questões. Ficou também assim um pouco no ar a possibilidade de voltar-se ao Acordo de Paris, assinado. Depois o Trump vem com esta ideia toda de que a China, a Rússia, a Índia libertam lixo, e portanto não estamos preocupados com isso, e portanto a ideia de que o Trump tem aqui a ideia que é, se outros fazem e a economia deles está melhor, nós também podemos fazer para que a nossa economia fique melhor, ou que não seja pelo menos ultrapassada por estes países. Porque esse é que é um pouco o tópico, que é, nós vemos muito isso no nosso jornalismo, em que falamos de que os Estados Unidos poluem, tudo mais, mas não nos preocupamos com o que a China polui, o que a Índia polui, então a Índia que está a carburar o dobro para conseguir ultrapassar a China. Portanto, isto torna-se assim um pouco estranho. Pois, aqui o Trump dá-me aqui uma coisa estranha, que é, isto é um pouco surreal, porque não estava à espera de ouvir isto, e até voltei para trás para verificar se eu tinha ouvido bem ou não, que é, ele diz, hoje em dia os carros elétricos vêm equipados com imensos computadores. Pá, parece-me que é do estilo, não, o que isto era interessante era aqueles Cadillacs, banheiras gigantes dos anos 50, não é? Portanto, entende? Aqui... Eu não estava à espera de ver isto, que os carros estão cada vez mais caros, que as pessoas não podem comprar carros, portanto desvaloriza um pouco esta ideia das pessoas consumirem e de gastarem combustível, e de que os carros elétricos existem, mas que estão caríssimos porque são espetados computadores lá para dentro. Enfim,
é um pouco surreal como nós avançamos na tecnologia e parece que alguém não queira ter a tecnologia a acompanhar. Portanto, como veem, estou a apontar as falhas tanto de Biden como de Trump, portanto, sem qualquer tipo de favoritismo. A questão é, eu consigo apanhar melhor as coisas do Trump do que do Biden, porque o Biden enrola-se todo, temos o Trump depois interrompê-lo, o moderador não consegue pôr o Trump no lugar, e isto fica complicado. Não é? Fica complicado para quem está deste lado a tentar trazer-vos aqui algum tipo de conteúdo. Depois, aqui o Biden vem-nos com a ideia de que quer 500 postos de carregamento rápido para carros elétricos nas autoestradas, que todas as autoestradas sejam dotadas com isso, que as novas autoestradas ou as novas pit stops, as novas paragens de áreas de serviço nas autoestradas sejam equipadas já com questões verdes e elétricas e tudo mais. Depois quer atingir o zero pollution em 2035, portanto, da questão da produção e distribuição de energia, que seja 0% de poluição. Não consegui perceber muito bem isto. Depois vem-nos aqui com o tal Biden Plan, em que diz que tem que chamar todos os países do mundo e sentá-los à mesa e dizer assim, vamos gastar aqui 200 bilhões para pararmos o aquecimento global. Enfim, não sei honestamente como é que isto funciona. Depois o Trump, como aqui perde terreno, e aqui esta parte do global warming, não por grande margem, mas Biden ganha, o Trump, sendo que perde aqui um bocadinho, eu diria que é o único ponto em que Biden ganha com clareza, porque o resto perde ou empate. Portanto, as coisas estão por aí. Tanto que Trump saca da ideia que não tem nada a ver, que é que o Biden terá dito militaries are stupid busters, não é? Que a ideia de que o Biden disse que os militares eram estúpidos, não é? Stupid busters. Enfim, vale o que vale, é o que temos. É o eleitorado de Trump também. O Trump está-se a querer agarrar muito este eleitorado conservador, sem grandes amarras, porque ele está tranquilo em relação a isto, portanto não é por aí. Agora vamos para o último tópico, que é se temos uma eleição justa, fair election. O Trump diz que vai ser uma fraude, o Biden diz que já foi feito e já existe há muito tempo. Vem-nos aqui a ideia também que um quarto dos votos anteriores, portanto 2016, foram por carta, mas Trump vai dizer, não, mas 1% desses votos foram dados como inválidos, não é? E depois vem-nos com a ideia de que há 3 dias atrás, 3 dias, portanto, de quarta-feira, ou terça-feira, neste caso, os Estados Unidos da América, portanto, vamos pôr isto de fim de semana, que ele viu imagens de boletins de voto com o voto em Trump no caixote do lixo. Na Flórida, acho que ele disse que foi na Flórida, portanto, vamos chegar neste clima de é verdade, não é verdade, fact-checking, não fact-checking. Fica muito complicado, entendem? Portanto, muito, muito complicado conseguir ver tudo isto e pensar o que é que seja, porque lá está, não nos é possível nisto. Temos aqui a ideia voltamos a ter o Biden virar-se para a Câmara e dizer vota, vota, vota. Vota por correspondência, vota presencial, o que é que seja, mas vota. Porque se tu votares, não tenhas medo, porque vamos ganhar as eleições e o Trump não vai poder fazer nada contra nós e nós ganhamos as eleições, etc, etc. Portanto, he cannot stop you. É a frase que ele deixa. E o Biden diz que quer ganhe ou perca as eleições, que aceita o resultado, não irá contestar. Já Donald Trump, sabemos que ele irá contestar o resultado. Ele depois, o Trump está muito preocupado com os militares e o Biden responde que os militares sempre votaram por correspondência desde o tempo da Guerra Civil. Portanto, lá está, os militares não vão abandonar os seus postos de guerra para virem votar, não é? Portanto, continuam a votar por correspondência. O Trump pede, portanto, isto depois foi o Chris Wallace procurou fazer aqui um juramento dos dois, em que iriam fazer com que as pessoas votassem, mas sem pedir agressividade, sem que houvesse aqui um clima de tensão por causa da votação. O Trump disse, não, as pessoas vão votar, os meus irão votar presencialmente e estejam atentos para ver se vem alguma coisa suspeito de pessoas a votarem 2 vezes, de haver 2 boletins de voto por pessoas, quase um género. Portanto, não me vai admirar nada que não possam haver falsos casos, portanto, republicanos dizer, não, eu vi ali 2 boletins de voto e
vamos acreditar que não há, e vamos acreditar na própria Comissão Nacional de Eleições, porque lá está, temos que acreditar nas instituições para todos os efeitos, e portanto as coisas processam-se muito assim. Portanto, ele já veio dizer que não vai permitir que os boletins de voto sejam manipulados. E portanto, é isto. Trump termina o seu discurso assim. Gostei da forma como Biden termina o discurso em que ele diz: eu não vou ser o presidente dos democratas, eu vou ser o presidente de todos os americanos. Serei o presidente dos democratas e também dos republicanos. Ou seja, temos Biden que fecha bem, temos um debate que não consegue de todo explanar a sua ideia, não consegue de todo dizer ao que vem, o que pretende, é interrompido, cai nos ataques pessoais, portanto fica muito complicado para Biden todo este tipo de coisas. Mas enfim, é o que temos. Vamos ver também como é que vão acontecer os outros dois debates, se é que eles vão existir, porque o segundo será basicamente um dia, no dia anterior, supostamente, ou no próprio dia que Trump terá alta referente a esta parte da quarentena que ele agora vai estar a fazer. E agora vem a parte que eu explico porque é que eu acho que Donald Trump pode ser beneficiado disto. Vamos lembrar-nos de Jair Bolsonaro. É curioso, vejam lá se não acham curioso, é curioso de vermos como as notícias deixaram de retratar o Brasil. Porque de facto a política no Brasil tem estado a mudar um pouco. Os índices de Bolsonaro estão a subir cada vez mais. As pessoas estão a aderir à hidrocloroxina. E portanto, Trump já nos apareceu com bom aspecto, vamos dizer assim, para quem está doente está com bom aspecto. E portanto, se Trump disser assim: eu tive Covid e acreditem em mim, foi apenas uma flu, como ele diz, não é? Portanto, isto não é nada mais do que uma simples gripe, e agora vai começar a dizer, são os mídias tradicionais que estão a retratar falsas ideias de pessoas que estão acamadas, pessoas que não conseguem respirar, pessoas que têm dificuldades, etc, etc. Reparem para mim que sou velho, sou gordo, tenho obesidade, tenho tudo e um par de botas daquilo que os mídias nos têm vindo a fazer passar de que Trump está quase podre, está quase morto nisto, e esquecemos que ele é 5 anos mais novo que Joe Biden, não é? Portanto, Joe Biden já tem 79 anos, será o presidente mais velho dos Estados Unidos da América caso seja eleito, e portanto, com essa história toda, é possível que Trump jogue o Covid a seu favor. Até ao momento o Covid o coronavírus tinha sido uma questão má na agenda, tinha sido uma má gestão que Trump fez em relação à pandemia. Todavia, quiçá, o homem pode ser beneficiado no meio de tudo isto. É simplesmente surreal vermos como é que as coisas mudam, como é que tudo isto altera-se, e portanto acho que é possível, se ele vier com esta história toda de que eu sobrevivi e tomei hidrocloroxina ou confiei no médico XYZ, é possível capitalizar votos. Esta ideia do mártir funciona sempre, entendem? Portanto, nós tivemos isso com o Bolsonaro, em que é esfaqueado, não é? Esfaqueado ou não sabemos, mas vamos acreditar então que ele foi esfaqueado. Tivemos aí os votos começar a subir, porque lá está a ideia do mártir, a questão de querem-me tirar da corrida, querem-me matar, não me deixam concorrer porque sabem que eu vou fazer melhor, etc. Temos com esta ideia toda do establishment. E portanto, é isto que eu acho que Trump pode se agarrar, e no meio disto tudo isto ainda pode jogar a favor de Trump. Eu ainda acredito que o Trump consiga ser eleito. Isto não quer dizer que eu queira o Trump e que as minhas ideologias se cruzem com as do Trump, nada disso. É simplesmente do ponto de vista de cientista, analista político, observar as coisas, ver como é que o comportamento das elites do eleitorado costuma ser, e portanto é isto que eu prevejo que venha a acontecer. Esta semana vai haver novidades em relação à Academia Política, mas vai haver também novidades de outra coisa, que é, vou-vos lançar um guião a nível de episódios especial referente às eleições americanas. Portanto, explicar-vos aqui como é que os sistemas funcionam e dar-vos aqui algum conteúdo histórico nesta parte. Portanto, conto convosco desse lado, como é óbvio, e portanto eu quero agradecer imenso todo o carinho, todo o apoio que vocês dão. Como eu costumo dizer, agradecer nunca é demais, e portanto eu agradeço-vos sempre. Vocês sabem que eu tenho imensos stories onde eu vos agradeço, onde deixo aqui mensagens de apoio e de agradecimento, sobretudo, porque lá está, eu sem vocês não estaria aqui, o podcast não existiria, o podcast não tinha razão de ser, e são vocês que fazem a diferença no meio de tudo isto. Portanto, da minha parte só posso demonstrar a gratidão
e querer dar para vocês o melhor possível, o melhor conteúdo possível que eu vos consigo proporcionar. Portanto, é o mínimo que eu posso fazer e é também o mínimo que vocês podem aceitar da minha parte. Portanto, é isto. Obrigado da vossa parte. Não se esqueçam que aos domingos faço comentário político no Diário do Distrito. Portanto, vão ao Facebook do Diário do Distrito, ou ao Twitter ou ao YouTube, e lá estou eu a fazer comentário político todos os domingos, todas as semanas, a fazer uma análise daquilo que é. O programa chama-se O Herói, o Mais, o Menos e o Vilão. Portanto, escolho 4 tópicos da semana para falar e analisar neste tópico. Portanto, conto convosco, um grande abraço e já agora tenham boas conversas e leiam. Dá jeito de ler. Um grande abraço, amiguinhos.